Trabalhar no turno noturno no McDonald's da rua Lexington nunca me incomodou. Após 3 anos, eu já estava acostumado com a rotina. Bêbados cantarolando no drive-thru, adolescentes inquietos e o ocasional cliente problemático. Mas aquela quinta-feira de setembro mudou tudo. Era 00:40 quando notei um carro estacionado no extremo do estacionamento, um sedã escuro com os faróis apagados. Pensei que fosse apenas mais um adolescente esperando os amigos ou alguém terminando uma ligação. Após 1 hora, o carro continuava lá, imóvel. Comentei com Megan, a outra gerente do turno. Provavelmente só um cara esperando alguém. Ela disse, limpando o balcão. Se continuar aí quando fecharmos, chamamos a polícia. Às 2:15 da manhã, restávamos apenas eu, Megan e Kyle na limpeza. O carro permanecia no mesmo lugar, mas agora conseguia distinguir a silhueta de alguém no banco do motorista. A sensação de desconforto cresceu quando percebi que a pessoa parecia estar olhando diretamente para as janelas da loja. Acho que devemos chamar a polícia agora, sugeri para Megan, que concordou depois de olhar pela janela. Enquanto Kyle ligava, notei um movimento. O motorista saiu do carro, um homem alto vestindo uma jaqueta escura e um boné. Ele caminhou até a entrada, mas em vez de entrar, ficou parado do lado de fora, olhando através do vidro. Seu rosto estava parcialmente coberto pelo boné, mas consegui ver que ele sorria. A polícia está a caminho, disse Kyle, visivelmente nervoso. Disseram para trancarmos tudo e não abrirmos para ninguém. Concordamos e trancamos a porta dos fundos enquanto nos revezávamos observando o homem. Ele continuava parado, imóvel, apenas observando. A cada minuto que passava, minha ansiedade aumentava. Por que ele estava sorrindo daquele jeito? Após 10 minutos agonizantes, o homem levantou a mão. Entre seus dedos, vi o brilho metálico de uma chave. Uma chave que parecia estranhamente familiar. Megan ofegou. Parece a chave dos fundos. Como ele conseguiu uma cópia? Antes que pudéssemos reagir, ouvimos um barulho vindo da área de armazenamento. Alguém estava tentando abrir a porta dos fundos. Tem mais alguém, sussurrei, o pânico tomando conta. Corremos para o escritório, trancando a porta atrás de nós. Kyle já estava ao telefone novamente, implorando para que a polícia se apressasse. Foi então que as luzes se apagaram. No escuro, pude ouvir passos lentos e deliberados vindo do corredor. Quem quer que estivesse lá conhecia o layout do restaurante perfeitamente. Ex-funcionário, alguém que observou nossa rotina por semanas, os passos pararam diante da porta do escritório. Nós 3, amontoados no canto, mal respirávamos. Uma voz suave veio do outro lado. Gerente, sei que está aí dentro. Preciso falar sobre meu último contra-cheque. Reconheci a voz imediatamente. Era Derek, um funcionário demitido 3 semanas antes por comportamento agressivo com clientes. Derek, que jurou fazer algo a respeito quando foi escoltado para fora. As sirenes da polícia finalmente soaram ao longe. Os passos recuaram rapidamente e ouvimos a porta dos fundos batendo. Quando a polícia chegou, o sedã já havia desaparecido. Na cozinha, encontraram uma mochila contendo cordas, fita adesiva e um caderno com detalhes minuciosos sobre nossas rotinas, horários e até mesmo nossas vidas pessoais. Nunca mais trabalhei no turno da noite. Mudei de emprego, de cidade, tentando deixar aquela noite para trás. Trabalhar como gerente de limpeza no McDonald's de Oak Ridge não era glamuroso, mas pagava as contas. Minha responsabilidade era supervisionar a equipe que limpava o restaurante após o fechamento entre 00:00 e 4 da manhã. Aquela noite de março começou como qualquer outra. Despedi-me dos últimos funcionários do turno, tranquei as portas e comecei a rotina com minha equipe de 3 pessoas, Jenny, Marcos e eu. Tínhamos exatas 4 horas para deixar tudo impecável para o turno matinal. Por volta das 2 da manhã,
Jenny mencionou que um dos armários do depósito não fechava direito. Parece que alguém forçou a fechadura, ela comentou. Vou dar uma olhada depois, respondi distraidamente, ocupado com os relatórios de inventário. 1 hora depois, enquanto limpava o escritório, ouvi um barulho estranho vindo do corredor. Parecia o som de passos, mas era impossível. Estávamos só nós 3 no prédio, e Jenny e Marcos estavam limpando os banheiros. Saí para verificar, chamando seus nomes. Vocês ouviram isso? Marcos apareceu, enxugando as mãos. Ouvir o quê? Antes que pudesse responder, as luzes piscaram. 1, 2, 3 vezes, deixando-nos momentaneamente no escuro antes de voltarem. Provavelmente só um problema elétrico. Marcos sugeriu, mas sua voz traía preocupação. Foi quando Jenny gritou. Corremos até os banheiros femininos. Jenny estava pálida, apontando para um dos cubículos. Tem alguém ali. Eu vi pés embaixo da porta. Marcos tentou acalmá-la. Deve ser só sua imaginação. Revisamos todo o lugar antes de trancar. Mas eu sabia que Jenny não era do tipo que se assustava facilmente. Fiquem aqui, instruí, pegando um esfregão como arma improvisada. Aproximei-me, lentamente do cubículo indicado. A porta estava entreaberta. Empurrei-a com o cabo do esfregão, revelando nada. Estava vazio. Tenho certeza do que vi, insistiu Jenny tremendo. Havia pés ali. Decidimos permanecer juntos pelo resto do turno. Enquanto limpávamos a cozinha, lembrei-me do armário com a fechadura danificada. Vamos verificar aquele armário agora, disse. No depósito, localizamos o armário em questão. Um grande compartimento de metal usado para armazenar suprimentos de limpeza. A fechadura estava definitivamente danificada, como se alguém tivesse tentado abri-la de dentro. Vamos abrir juntos, sugeri, segurando novamente o esfregão. Marcos contou até 3 e abriu a porta de uma vez. Inicialmente parecia vazio, apenas produtos químicos e papéis. Foi então que notei. No fundo do armário, escondida atrás de caixas de detergente, havia uma pequena área organizada com um cobertor dobrado, uma lanterna, embalagens vazias de comida do McDonald's e, o mais perturbador, diversas fotografias. Peguei uma das fotos. Era Jenny saindo do restaurante na noite anterior. Outra mostrava Marcos no estacionamento. A terceira era de mim, através da janela do escritório, apenas algumas horas antes. Precisamos sair daqui agora, disse com urgência. Enquanto corríamos para a saída, as luzes se apagaram completamente. No escuro, ouvi um som, passos rápidos e o arrastar de algo metálico no chão da cozinha. Conseguimos chegar à porta principal. Mas antes que pudéssemos abri-la, vi uma figura emergir da escuridão da cozinha. Um homem que eu reconheci vagamente como um cliente regular, segurando o que parecia ser uma grande faca de cozinha. Por sorte, consegui abrir a porta a tempo e saímos para o estacionamento, correndo para o carro de Marcos enquanto ligávamos para a polícia. As autoridades encontraram evidências de que o homem havia vivido escondido no restaurante por quase 2 semanas, saindo do armário quando o lugar estava vazio ou durante a noite. Ele conhecia todas as nossas rotinas, horários e hábitos. Descobrimos depois que ele havia sido recentemente liberado de uma instituição psiquiátrica. Sua obsessão, estudar pessoas que trabalhavam em restaurantes de fast food para entender como funcionavam. Nunca mais consegui trabalhar em um turno noturno. O som de uma porta de armário fechando ainda me faz congelar de medo. Sempre gostei do meu trabalho como atendente do drive-thru no McDonald's de Westfield. O salário não era grande coisa, mas os colegas eram legais e o trabalho previsível. Até aquela terça-feira chuvosa de outubro. Meu turno começava às 4 da tarde e terminava à meia-noite. Por volta das 10,
O movimento já havia diminuído consideravelmente, apenas alguns carros esporádicos enfrentando a chuva torrencial. Foi quando notei algo estranho no monitor que mostrava a câmera do drive-thru. Um carro preto havia parado, na posição para fazer o pedido, mas não estava dizendo nada. Esperei alguns segundos antes de seguir o protocolo. Boa noite, bem-vindo ao McDonald's. Posso anotar seu pedido? Silêncio. Apenas o som da chuva batendo contra o microfone externo. Olá? Posso ajudar com seu pedido? Depois de mais alguns segundos sem resposta, chamei meu gerente, Paul. Tem um carro parado ali, mas não respondem. Paul deu de ombros. Talvez o motor tenha morrido, ou estão decidindo o que pedir. Se não disserem nada em 1 minuto, peça para seguirem para frente. Segui o conselho, e após 1 minuto, falei novamente. Senhor, senhora, poderia avançar para a janela se precisar de ajuda? O carro continuou imóvel, mas agora notei algo perturbador. Mesmo com a chuva e a visibilidade reduzida da câmera, consegui ver que não havia ninguém no banco do motorista. O carro parecia vazio. Paul, acho que não tem ninguém no carro, comentei, apontando para o monitor. Paul se aproximou, franzindo a testa. Isso é estranho. Talvez tenham saído para empurrar, vou verificar. Ele pegou uma capa de chuva e saiu pela porta lateral. O observei através da janela, enquanto ele caminhava até o drive-thru. A chuva era tão intensa que mal conseguia vê-lo. Voltei minha atenção ao monitor, tentando entender a situação. Foi quando notei um movimento dentro do carro. Uma forma escura que parecia estar abaixada, fora do campo normal de visão. Meu coração acelerou. Alguém estava no carro, afinal, mas deliberadamente se escondendo. Peguei o telefone para avisar Paul, mas ele já estava voltando, encharcado e parecendo confuso. Não tem ninguém lá, ele disse, tirando a capa. E o carro está ligado, com o limpador funcionando. Muito estranho. Mas eu vi alguém se movendo dentro. Fui interrompido pelo som do interfone. Estou vendo você. A voz era baixa, quase um sussurro. Olhei para o monitor novamente. Ainda não conseguia ver ninguém no carro. Desculpe, respondi, tentando manter a calma. Estou vendo você há semanas. Sei a que horas você sai. Sei qual é seu carro. Paul, ouvindo a conversa, pegou o telefone imediatamente para chamar a polícia. Hoje vou esperar você no estacionamento. Não tente sair pelos fundos. Estou preparado. Minha mente correu para o fato de que eu sempre estacionava no canto mais escuro do estacionamento dos funcionários. Quantas vezes aquela pessoa tinha me observado caminhando sozinho até meu carro? A polícia chegou em menos de 10 minutos, mas o carro misterioso já havia desaparecido. Encontraram apenas um pedaço de papel preso no local onde ficava o menu do drive-thru. Nele, uma lista com os nomes de 5 funcionários, incluindo o meu, junto com nossos horários de entrada e saída e as descrições de nossos carros. Nunca descobrimos quem deixou aquilo. A gerência instalou câmeras adicionais e contratou segurança para escoltar os funcionários até seus carros após o turno da noite. Transferi-me para o turno da manhã pouco depois. Ainda trabalho lá, mas nunca uso o mesmo caminho 2 vezes. Para chegar em casa, e sempre verifico o banco traseiro do meu carro antes de entrar. Comecei a trabalhar no McDonald's, da Avenida Parkside, como meu primeiro emprego aos 17 anos. Era como qualquer outro McDonald's. Movimento constante, gerentes estressados e clientes ocasionalmente difíceis. Em meu 2º mês, comecei a notar um cliente em particular, um homem de meia idade, sempre bem vestido, que vinha exatamente às 11h40 da manhã, de segunda a sexta. Ele sempre pedia a mesma coisa: um Big Mac, batatas grandes e uma Coca-Cola média. O detalhe perturbador era que ele nunca comia as batatas normalmente.
Em vez disso, espalhava-as meticulosamente na bandeja, classificando-as por tamanho antes de comê-las uma a uma, começando pelas menores. O processo inteiro levava quase 1 hora. Meus colegas o apelidaram de Senhor Batata. Para nós, ele era apenas mais uma excentricidade do trabalho, até que ele começou a me observar. Percebi isso pela primeira vez quando estava limpando as mesas próximas a ele. Enquanto organizava suas batatas, seus olhos me seguiam constantemente. Não de maneira lasciva ou ameaçadora, mas com uma intensidade desconcertante, como se estivesse memorizando cada movimento meu. Comentei com minha gerente, Lisa, que disse para não me preocupar. Temos todo tipo de cliente estranho. Enquanto ele não estiver causando problemas, apenas ignore. Tentei seguir seu conselho, mas nas semanas seguintes, o comportamento do homem mudou sutilmente. Ele começou a escolher mesas que ofereciam uma visão clara do caixa onde eu geralmente trabalhava. Se eu mudasse de posição, na próxima visita, ele escolheria uma mesa diferente, sempre mantendo-me em seu campo de visão. Um dia, enquanto eu atendia no caixa, ele se aproximou para fazer seu pedido habitual, mas desta vez acrescentou algo. Você tem uma maneira muito eficiente de trabalhar, Emily. Ele sabia meu nome do crachá, mas o modo como o disse, como se me conhecesse, fez meu estômago afundar. Obrigada, senhor. Serão $12,49. Ele sorriu de um jeito que não alcançou seus olhos. Moro na rua Maple, número 207. Não é muito longe de onde sua mãe trabalha na biblioteca municipal. Fiquei paralisada. Como ele sabia onde minha mãe trabalhava? Seu carro azul costuma ter problemas para dar partida nas manhãs frias, não é? Tenho observado. Minha mão tremeu enquanto entregava seu troco. Ele continuou sorrindo, enquanto pegava sua bandeja e ia para a mesa habitual, onde começou seu ritual com as batatas como se nada tivesse acontecido. Imediatamente contei a Lisa, que desta vez levou a sério. Ela chamou o gerente regional e, juntos, decidiram confrontar o homem. Fiquei no escritório enquanto eles conversavam com ele. 10 minutos depois, Lisa voltou parecendo preocupada. Ele negou tudo. Disse que nunca falou com você além dos pedidos normais e que não sabe onde você mora. Mas ele sabe. Ele mencionou o carro da minha mãe. Lisa suspirou. Não temos provas, Emily. Não podemos proibi-lo sem motivo. Mas, a partir de agora, você trabalhará apenas na cozinha quando ele estiver aqui. Por 2 semanas, o arranjo funcionou. Eu ficava nos fundos durante seu horário habitual de almoço. Então, numa sexta-feira, cheguei em casa e encontrei algo na caixa de correio. Um saco pequeno do McDonald's. Dentro havia batatas fritas secas, organizadas por tamanho, e um bilhete. Sinto sua falta no caixa. Meus pais chamaram a polícia imediatamente. Eles investigaram, mas sem câmeras na rua apontadas para nossa caixa de correio, não havia como provar quem havia deixado o pacote. Na segunda-feira, para meu alívio e confusão, o Sr. Batata não apareceu, nem nos dias seguintes. Uma semana depois, Lisa me chamou no escritório. Ela parecia abalada. A polícia ligou. Aquele cliente... Eles encontraram um apartamento alugado por perto daqui. O lugar estava vazio, exceto por centenas de fotografias. Suas, na rua, no trabalho, saindo da escola, e um caderno detalhando suas rotinas. Meu sangue gelou. Onde ele está agora? Ninguém sabe. Desapareceu completamente. Saí do emprego na semana seguinte. Minha família decidiu se mudar para outra cidade 3 meses depois, quando pequenos sacos de batatas fritas continuaram aparecendo em nossa caixa de correio, não importando quantas vezes trocássemos a fechadura. Até hoje, quase 8 anos depois, ainda não consigo entrar em um McDonald's. Se você gostou desses relatos, não se esqueça de se inscrever e deixar sua opinião nos comentários.
O que você faria no lugar dessas pessoas? Qual dos relatos mais te deu medo? Deixe sua sugestão de que tipo de relatos você gostaria de ouvir no próximo vídeo e até os próximos relatos.